Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o GeoTalk Pocket, um apanhado das principais notícias da última semana. Eu sou Levi Silva e nos comentários das notícias, João Vitor Sanches e Duda Moreno. Considerado um dos maiores blackouts do Brasil desde o apagão de 1999, que atingiu parte do país, o apagão no estado do Amapá teve seu início no dia 3 de novembro de 2020, atingindo 13 dos 16 municípios do estado, incluindo a capital Macapá. Bom, vocês devem ter acompanhado, muito provavelmente. Eu acho que é impossível não acompanhar, por mais que a mídia, de uma certa forma ou de outra, tenha tentado acobertar ao máximo essa cobertura, mas o Amapá viveu nos últimos 20 dias, né, uma situação degradante de completo apagão e racionamento de energia elétrica, né? E isso suscitou uma série de questões, uma série de debates, não apenas a respeito da questão energética no Brasil, mas, sobretudo, a questão do quão integrado nacionalmente é o território brasileiro a partir do momento que você permite que um estado da federação possa ficar com cerca de 20 dias sem energia elétrica. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, eu acho importante disso, é que essa questão de apagões no Brasil não é algo recente, muito pelo contrário, já é algo que acontece já há um bom tempo, né? Para as pessoas mais antigas ou mais vividas, a gente ressalta um período interessante da história, que foi o final do governo Fernando Henrique Cardoso, em 99 e 2000, quando tivemos uma sucessão de apagões por causa de uma crise energética, né? O apagão mais famoso foi em 17 de março de 1999, na qual quase que a totalidade do território nacional ficou sem energia elétrica, e depois disso iniciou uma série de políticas de racionamento de energia elétrica por parte do presidente da República, que pedia à população que economizasse, em alguns momentos do dia cortava a energia elétrica, né? Isso já, obviamente, demonstrava o quão caótico é o sistema de distribuição de energia do Brasil naquele momento, que até hoje muita pouca coisa mudou. Nós continuamos com um sistema de energia baseado na geração de energia hidrelétrica, em sua grande maioria, e também de forma muito reduzida, mas cada vez mais tendo uma relevância, de energias termoelétricas, né, que nós sabemos que são fontes de energia que têm um impacto ambiental muito grande, muito negativo, não apenas o impacto ambiental, mas o impacto ambiental, social e humano. Haja visto que as últimas construções de usinas hidrelétricas na região norte do Brasil, sobretudo nos afluentes do Rio Amazonas, demonstraram esse impacto humano muito grande, né, com, enfim, a desterritorialização de comunidades indígenas, né, a série de impactos que eles têm na vida dos rios, etc., né? E o caso do Amapá é um caso particularmente bastante interessante, à medida que a gente está falando de um estado que fica na região norte, que historicamente é uma região alijada do processo de integração territorial no Brasil. Se a gente for pegar a história, digamos assim, de fixação territorial da região norte, especificamente da Amazônia, no território nacional, é uma história basicamente de exploração e muito pouco até então de povoamento ou de integração. E você pega um estado como o Amapá, localizado na região norte, que enfrenta um dilema como esse e que é completamente ignorado, não apenas pela opinião pública, que fez uma cobertura bastante liminar a respeito dessa situação, mas também, sobretudo, a partir do governo federal, que demorou cerca de 19 dias para resolver essa situação da eletricidade. É interessante notar que a cobertura de energia elétrica na região norte é uma cobertura de energia elétrica que depende também de países vizinhos. Alguns estados da região norte, eles têm a sua cobertura vinculadas a países vizinhos, como no caso a Venezuela, né? Então isso demonstra o quanto essa questão da geração e distribuição de energia nesses estados é completamente ignorada, o que demonstra mais uma vez esse racismo claro por parte do estado em relação aos estados da região norte, né? E é interessante isso que eu acho bastante bacana da gente poder ressaltar,
é que claramente é uma política de racismo de Estado por parte do governo federal, que é o responsável até então pela geração de energia elétrica a nível nacional. Você permite que um estado da região norte fique durante 19 dias sem luz, ignorando completamente as consequências humanas, econômicas e sociais que isso pode causar e causar uma crise absurda, né, de saúde social e humana. E aí eu fico me questionando se isso acontecesse em São Paulo, por exemplo, né? O coração da economia nacional, a maior metrópole global do Brasil. Será que a situação seria semelhante nesse ponto? Será que 19 dias sem luz seria passível de ser aceitado pelo governo e pela população? E uma outra coisa também que me chama muito a atenção no limite é chegar em 2020 e ver o pensamento e o senso comum a respeito do norte como uma área ainda isolada ou que não faz parte do Brasil. Né? Pouquíssimas pessoas, e isso eu vi particularmente com os meus alunos, né? Abrindo aqui um pouquinho para comentários pessoais, né? E nas minhas aulas, comentando isso com os meus alunos, um total desconhecimento, primeiro, de onde ficava o Amapá, e segundo, até então, a relevância disso. É como se fosse completamente apagado da junção territorial nacional. Então eu tenho muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre até que ponto o território nacional é integrado. A partir do momento que você permite que um estado fique 19 dias sem luz, que você não dê a devida atenção à gravidade desse problema e que você relativize tudo isso e toda a omissão do governo federal, toda a omissão das instituições. Exatamente, né? E associado a isso, a gente precisa pensar quais são os limites da privatização, né? Porque associado a essa questão, a gente precisa pensar que, novamente falando num contexto de América Latina, na Bolívia, nos anos 2000, a Bolívia passou por um momento de experimento do neoliberalismo, né? Enquanto que os recursos naturais se tornaram mercadoria numa guerra da água, né? A Bolívia passou por um momento de guerra, literalmente, da privatização da água, ou seja, o que significa o seu recurso natural ser privatizado. Isso aconteceu a partir dos anos 2000, né, localizado em Cochabamba. Entretanto, os povos, né, a população de Cochabamba é uma população muito articulada, né, e eles enfrentaram a guerra da água juntamente, fazendo essa frente contra fazendo essa oposição ao Estado, ao governo, ao que estavam implantando, né? E aí, nesse momento, durante toda essa resistência em Cochabamba, diversos questionamentos foram surgindo, né? Até que ponto a água é uma mercadoria? Até que ponto os recursos naturais podem ser privatizados, né? Até que ponto esse território nacional ele é passível de ser literalmente privatizado, né, enquanto uma mercadoria, não é, João? Pois é, exatamente. Isso é uma questão muito grave até então, porque o que acontece no caso da empresa Eletronorte, da empresa responsável pela distribuição de energia no Amapá e também em alguns estados da região norte, é o projeto de governo do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes para a Eletrobras, que é a maior estatal responsável pela distribuição de energia elétrica no Brasil. Então a gente pode viver uma situação semelhante ao Amapá no futuro, mas só que em escala nacional, né, caso essa privatização de fato venha a acontecer. Exatamente. E voltando a falar um pouco sobre água e privatização de recursos, esse ano no Rio de Janeiro nós sofremos um problema muito grave com a água no Rio de Janeiro, com a SEDAI. Ou seja, a SEDAI, né, que é uma empresa, já está sofrendo diversas retaliações para poder ser privatizada. E aí fica um questionamento: será que a população do Rio de Janeiro vai se mobilizar como a população de Cochabamba se mobilizou nos anos 2000, mediante ao contexto neoliberal? Fica um questionamento. E uma questão, eu acho, da privatização que deve ser bastante, enfim, lembrada, questionada e colocada a público é pensar essa questão da privatização dos recursos, né? Quando a gente fala em água, em energia elétrica, enfim,
nos custos sociais que isso tem, né? Quem de fato vai poder pagar por isso? Como é que vai ficar a distribuição desse tipo de serviço quando ele se torna mercadoria? Porque vai ser muito mais rentável para essas empresas privatizadas que trabalham com essa lógica neoliberal do lucro de operacionalizar e de prestar serviços para áreas e para populações de maior poder aquisitivo. Então, obviamente, essa distribuição desses recursos, seja energético ou seja água, como no caso aqui do Rio de Janeiro, da SEDAI, ela vai ser, como já é naturalmente, ela vai ser muito mais privilegiada em áreas socialmente desenvolvidas do que as áreas menos socialmente desenvolvidas. Então é uma questão muito séria. Então quando a gente fala de privatização e essa defesa da privatização, a gente está falando também de uma defesa indireta do aprofundamento da desigualdade social. No momento que você, primeiro, pagar por água é um absurdo, né? Já começa por aí. Já é um absurdo você pagar por um elemento natural e que é um direito. E quando você torna isso uma mercadoria operacionalizada por grandes empresas privadas, essa situação só tende a piorar num nível assim bizarro. Então eu acho que o debate da privatização no Brasil, que ele se torna muito mais forte, né, desde o governo Temer, mas é muito mais antigo, começa com o governo Collor, né, e ganha o seu auge com o governo FHC, ele tem que ser um debate que leve em consideração questões sociais, os impactos sociais que isso vai causar, seja na energia elétrica, seja na água, seja no saneamento básico, né? Existem projetos, inclusive, que pretendem privatizar a distribuição e o acesso e o desenvolvimento do saneamento básico, que é um dos maiores problemas desse país. Então, é uma coisa realmente muito séria. Exatamente. E mesmo sem ser privatizado, hoje o recurso, tanto da água quanto do saneamento básico, já não chega às populações mais periféricas e subalternas da cidade. Imagine quando esses recursos forem privatizados, né? Quem vai ser a população que vai receber uma água de qualidade? Quem vai ser a população que não vai receber a água de qualidade, né, necessária para viver, que é um direito básico da humanidade? Então, todos esses questionamentos relacionados à desigualdade social, todo o contexto de formação histórico do Brasil, que a gente sabe que é muito bem demarcado pelas políticas raciais, a gente sabe quem é a população que vai ficar sem água ou que vai receber uma água de muito má qualidade e muito mal vai chegar ao saneamento básico. Pois é, e mais uma vez, né, os impactos, eles têm cor, eles têm classe, eles têm gênero muito bem definidos em relação a isso, né? E existe um mito muito forte de que a privatização otimizaria os lucros. Isso é uma das maiores mentiras que existe, né? Para vocês terem uma ideia, foi hoje ou ontem que saiu uma reportagem apontando que os Correios, que também é alvo constante de políticas de privatização, teve o maior lucro da história durante a pandemia. Né? Obviamente, já visto que as pessoas aumentaram suas compras online e, obviamente, quem está fazendo esse tipo de entrega é o Correios, né? Então, não vale a pena por esse discurso de privatizamos as empresas estatais porque, afinal de contas, elas não dão muito lucro. É uma grande mentira, né? Eu acho que o exemplo dos Correios é um exemplo interessante e um exemplo histórico também da Vale do Rio Doce, em 97, durante o governo FHC. A Vale do Rio Doce ela foi privatizada com a justificativa de que ela não estava mais num nível alto de rentabilidade. E naquela época, a Vale do Rio Doce era a segunda empresa estatal mais rentável do Brasil, atrás da Petrobras. E o que o governo FHC fez naquele momento foi literalmente dar a Vale do Rio Doce de presente para os norte-americanos e para empresas ligadas aos norte-americanos. Então, esse mito, ou essa desculpa, ou essa mentira, né, de que privatizamos porque não dá lucro, é algo também que precisa ser bastante problematizado, porque não corresponde, na grande maioria, à realidade. E são todas essas amarras políticas, mentiras do neoliberalismo para conseguir alcançar cada vez mais o lucro, cada vez mais propagar a desigualdade social, que é o que acontece diante de todos esses cenários caóticos de privatizações e também de desastres sociais que acontecem a todo momento, desastres naturais que não são desastres, né? São totalmente planejados para acontecer.
A polícia do Rio Grande do Sul afirma que durou 5 minutos e 20 segundos o espancamento até a morte do brasileiro João Alberto Silveira Freitas. A vítima era um cidadão negro. Os agressores, agentes de uma empresa de segurança que presta serviços para o supermercado Carrefour. As autoridades e representantes de entidades da sociedade civil se juntaram à família de João Alberto e denunciaram o crime como um ato de racismo. Bom, um outro assunto também relevante durante a semana e que, enfim, foi alvo de revolta e de complacência também por parte da população, foi o assassinato do João Alberto dos Santos numa unidade do Carrefour em Porto Alegre, né? Rapidamente, a nível de contextualização, não foi o primeiro, pelo visto não será o último caso da rede Carrefour. Se a gente for pegar, pelo menos nos últimos 2 anos, o Carrefour é alvo de diversas denúncias, desde maus tratos até assassinatos, né? O caso lá do cachorro, né? Numa unidade do Carrefour em São Paulo também, que foi, enfim, morto por um funcionário. O caso também do funcionário do Carrefour que morreu durante o expediente e o corpo ficou exposto, coberto por guarda-sóis, né? E agora o caso também do João Alberto dos Santos, que foi morto asfixiado por funcionários da rede Carrefour em Porto Alegre, né? Numa cena muito similar ao assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. É interessante notar, nesse caso específico, que obviamente que isso é resultado do racismo institucional, né, que é essa prática já institucionalizada na sociedade brasileira e também no Estado brasileiro, né, que se perpetua através de palavras, tradições, o próprio conhecimento, a nossa formação enquanto sociedade. Mas mais do que nos atermos a essa questão do racismo estrutural, eu acho bastante bacana nos ater à questão dos contradiscursos que esse crime produziu na sociedade, né? Que são discursos, na sua grande maioria, de culpabilização da vítima, né? Ontem mesmo, a funcionária que estava gravando o episódio, né, que também é uma funcionária que pertence à rede Carrefour, ela foi presa por participação no crime, porque afinal de contas ela tinha total liberdade de impedir que aquilo acontecesse, permitiu que aquilo acontecesse, fotografou e filmou aquilo acontecendo. E aí a justificativa que ela apresentou diante do delegado é justamente essa, de que ele havia desferido um golpe contra um funcionário e é por isso que ele foi imobilizado. Então, a todo momento, se retira a carga de um assassinato motivado por questões étnico-raciais e coloca a culpa na vítima como a culpada pela sua morte. Então, isso é uma política interessantíssima de animalização e de desumanização do corpo negro, que é uma das consequências do racismo institucional que marca as nossas vidas, nossas trajetórias e o nosso cotidiano enquanto sociedade. Exatamente, né? E a gente percebe essa esvaziação do ser, né? Porque para você precisar controlar esse corpo, ele precisa ser vazio de humanidade. E quando esse corpo é vazio de humanidade, a morte sobre ele é banalizada. Ou seja, se a morte sobre ele é banalizada, o corpo que é vazio, você pode e tem o direito de controlar este corpo. Ou seja, por isso que a gente tem todos as políticas de encarceramento e de aprisionamento, porque eu preciso controlar esse corpo que já é vazio de humanidade, que é vazio de um ser, de uma existência, que precisa ser controlado, que precisa ser a todo momento encarcerado, né? E aí que nos remete mais um caso do que o Brasil atravessa, do encarceramento em massa da população, de que basicamente é pautado sobre isso, corpos negros vazios que estão sendo encarcerados. Mas voltando ao fato do João Alberto, né, a gente percebe um esvaziamento do ser sobre ele, e foi um caso que foi muito parecido com o do George Floyd nos Estados Unidos, que ele foi golpeado e ficou naquela situação ali de humilhação, ou seja, mais um momento de banalização da morte e uma espetacularização, ou seja, a morte enquanto um espetáculo. Pessoas olhando, pessoas fazendo parte daquele espetáculo, mas sem
intervir na situação em si, né? E isso é muito problemático no contexto do Brasil, que a gente observa e tem a consciência de que é um contexto que foi atravessado pelo processo de escravização, né? E que até hoje deixou seus rastros, as suas falhas no modelo político brasileiro, e que a gente percebe essas falhas até hoje, até porque acontecem casos como aconteceram do João Alberto, e que infelizmente a gente sabe que não é o último, né? Mas em contrapartida a gente observa um movimento negro muito atuante, diversos movimentos contra ao assassinato do João Alberto aconteceram, né, de indignação em diversos estabelecimentos do próprio Carrefour. Inclusive vários mercados estão fechados porque eles estão com medo não vamos dizer, mas para evitar esse confronto, né, para fechar os estabelecimentos, para evitar esse confronto, eles fecharam, até também para não gerar mais esse conflito. Mas a gente sabe que o capitalismo vai continuar funcionando, que em breve as lojas que estão fechadas estarão reabertas, e que infelizmente casos como esse não vão deixar de acontecer por enquanto. E uma coisa que eu queria acrescentar a esse comentário é justamente como todo esse ritual da morte, né, que como você bem colocou, esse espetáculo da morte, ele é baseado numa perspectiva de animalização muito grande, né, porque parece um animal que foi dominado por pessoas superiores e que estão ali abatendo aquela pessoa que representa um perigo para a sociedade. E aí, mais uma vez, se reforça essa ideia do medo branco em relação ao negro, né? Como todo negro passível de ser uma pessoa agressiva, como todo negro passível de ser uma pessoa criminosa, né? Então isso é aquela imagem dele asfixiado, implorando ajuda, né? Dizendo estou morrendo, ele deixou muito claramente isso antes de morrer, representa bem essa dinâmica. Em contrapartida, a gente consegue perceber também discursos que reiteram uma ideia que existe desde o século XX, que é o da democracia racial. A gente viu claramente na fala do vice-presidente e do presidente da República de que não há racismo no Brasil e que todos têm, que eu sou daltônico, porque todos temos apenas uma única cor, né? Acho que ele também não sabe bem o significado de daltonismo. Mas é um tipo de discurso que já foi historicamente desconstruído por diversas correntes de pensamento, por diversas áreas do conhecimento, mas que ainda insiste, nesse caso, em fazer parte do discurso oficial, seja do Estado, ou seja da própria academia, ou seja das próprias instituições escolares, numa tentativa até então de negar que o fato estrutural que constrói esse país é o racismo, a desigualdade, a escravidão e o colonialismo. Então é grave essas falas, e é grave o que aconteceu, e mais ainda a banalização, né? Como a Duda falou em algum momento, não será o último, né? O quão problemático é uma situação dessa de não será o último. Mas, em contrapartida, a gente consegue perceber também essa retomada da identidade positiva, né? Não apenas do movimento negro, mas da própria figura do negro em si. Isso é interessantíssimo até, né? Porque durante muitos anos houve essa tentativa de desumanização, animalização e invisibilização da figura da população negra, né? Seja através dessa hipersexualização do homem negro, né? Com essa ode ao falo, seja essa questão da agressividade associada à pessoa negra, né? E seja essa tentativa de isso desde implementado pela Igreja Católica durante o processo de invasão do continente africano, de desprover essas pessoas de humanidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber, e a gente também tem que fazer bastante votos em relação a isso, essa retomada da identidade positiva, seja através do movimento Black Lives Matter, seja através justamente de personalidades públicas importantes até então, os astros da NBA, cantores como um todo, que fazem valer essa pauta e visibilizar essa pauta, né, de uma identidade positiva, da autoconstrução, do amor próprio, do se olhar no espelho e se gostar, né, desconstruindo essa ideia do feio associado ao negro, do ruim associado ao negro, nas cartilhas escolares, acima de tudo. Mas eu queria pontuar, e depois eu queria fazer um bate-bola com você, é justamente sobre isso. Eu acho que o principal espaço que o racismo deve ser quebrantado é nas escolas.
E se nós fôssemos pegar toda a estrutura escolar de hoje, tanto no currículo quanto na representação de discentes e de docentes, é uma estrutura que reitera o racismo de uma forma clara. Né? Você pegar o currículo escolar, por exemplo, de história, né? Se você pega as aulas de história, que desde 2005 é obrigatório que você tenha um ensino da cultura africana como um todo, né? É justamente desse embate da cultura africana com a cultura brasileira. E o que eles projetam nesse ensino é justamente apenas e tão somente a escravidão. É isso. O negro é escravo e vai ser sempre escravo, vocês têm que aprender que eles foram escravos. Não se abre, nesse caso, a questões culturais, não se abre a movimentos, não se abre a personalidades que na África, inclusive, durante grande parte do século XX, foram fundamentais para lutar contra o neocolonialismo, não se abre aos movimentos de emancipação no continente africano. Então eu acho que modificar a estrutura escolar no sentido de você garantir não apenas o ensino da escravidão, porque não é ensino da população negra ou da cultura negra ou do continente africano, mas é o ensino da escravidão, e você ir além disso, né? É dotar de humanidade algo que você só ensina como se fosse objeto. E ir para além do que o mito da democracia nos oferece, né? Porque além de um apagamento histórico, ele também silencia diversos movimentos de resistência que aconteceram muito antes de movimentos sociais que estão acontecendo na década de 80, na década de 70, mas que os movimentos de resistência acontecem e aconteceram desde a saída dos tumbeiros de África. Diversas revoltas aconteceram no movimento atlântico para o Brasil, ou seja, diversas revoltas aconteceram dentro dos tumbeiros, dentro dos navios negreiros. Muitos negros se jogavam ao mar para não ter que passar pelo momento de escravização. Ou seja, essa resistência que é muito pautada hoje, claro, com certeza é muito necessária, mas que a gente não pode esquecer que ela já acontece há muitos anos, há décadas, né? Então, durante todo esse processo, todas essas resistências aconteceram. E com certeza a escola ainda é o palco de muito desse racismo, porque se você não ensina as crianças o que é uma educação democrática, como que aconteceu, qual é o histórico de formação do país e quais são as políticas que a gente pode oferecer de mudança para essa sociedade, as pessoas, os próximos cidadãos, né, as próximas pessoas que estarão formando, né, esse território, não poderão pensar em outras alternativas, né? Como a gente pode ver aqui nos currículos das escolas, a gente não fala sobre as revoltas do Malê, a revolta do Ati, a revolta da Chibata, entendeu? Diversas revoltas que aconteceram, principalmente no Brasil, né? Durante esse período, durante diversos períodos, mas que não são pontuados no currículo das escolas. E quando são pontuados, eles colocam, isso eu vivi na época, né, há muitos anos atrás, no meu ensino fundamental, não colocam digamos assim, o pioneirismo do movimento negro, mas é um movimento de classes populares, né? Não coloca a autonomia, o pioneirismo do movimento negro, no caso específico da revolta da Chibata, então, sim, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma educação decolonial, antirracista e anticapitalista, né? Acho que a minha grande defesa, que eu sempre falo isso e ressalto, né, que a luta ela tem que ser em torno do anticapitalismo, que é justamente o capitalismo que ressalta, reitera e promove, né, a LGBTfobia, o racismo, os preconceitos de gênero, a desigualdade social. Então as nossas lutas elas têm que ser unificadas acima de tudo e também serem anticapitalistas. É fundamental. Até porque o primeiro produto do capitalismo foi o corpo negro. Exatamente. Então, se a gente não propor uma educação anticapitalista e antirracista, a gente não vai conseguir avançar nas pautas políticas. E além de pontuar essas principais revoltas, a gente precisa pontuar também as personalidades negras que fizeram e fazem parte da nossa história a todo momento.
como Martin Luther King nos Estados Unidos, Lélia Gonzalez no Brasil, Beatriz Nascimento, diversos atores e atrizes, né, cantores brasileiros que estão a todo momento falando sobre pautas raciais, e principalmente as pessoas que não falam também sobre o racismo, porque o negro não tem a necessidade de combater o racismo o tempo todo. Nós somos muito mais do que falar sobre racismo e das nossas trajetórias de violência e de dor. Nós temos muitas potencialidades, nós temos muitas diversas possibilidades de vida. A gente quer falar também sobre afrofuturo, a gente quer falar também sobre outros temas, tecnologia, moda. Então, assim, o negro, falar sobre as personalidades negras não é falar só necessariamente sobre racismo. A gente tem outras pautas além das nossas vivências e dores para poder pontuar. E levar essas outras vivências e outras possibilidades para o espaço escolar também é muito necessário. Você acabou de ouvir mais um episódio do Geotalk Pocket. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Caso queira ouvir outros episódios, você nos encontra no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook. No caso de dúvida, sugestão, reclamação, sugestão de temas, também entre em contato com a gente através de uma dessas redes sociais. Até a próxima!